Então, irmãos, eu estava orando, buscando o tema para essa noite, e o Senhor falava comigo sobre, muito do Espírito Santo isso, sobre liberdade mesmo, viu, Igor? Sobre livramento que o Senhor tem nos dado. E então ele falava sobre como conseguirmos livramento da parte do Senhor. Então ele falava que nós vamos conseguir isso através da intimidade com Ele. E aí eu convido vocês a abrirem as Bíblias aí, nós vamos ler o Salmo 34. Quero que você leia comigo. Salmo 34, versículo 1. Amém? A palavra do Senhor diz assim: bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor, e ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o, e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Glória a Deus. Os leãozinhos sofrem necessidade e passam fome, porém, aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Vinde, filhos, e escutai-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhes extirpar da terra a memória. Clamam os justos, e o Senhor os escuta, e os livra de todas as suas tribulações. Oh, glória! Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. O infortúnio matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Deus, essa é a tua palavra, Senhor. Te peço, ó Pai, que o Senhor venha falar aqui no nosso meio, ó Deus. Mais uma vez eu te peço, ó Deus, que teu Espírito Santo venha trazer para cada um a tua vontade, o teu querer, ó Pai, a aplicação, Senhor, que o Senhor quer dar, Pai, nessa meditação que vamos estar fazendo aqui nesta noite, ó Pai, no nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Irmãos, Salmo 34, Salmo que Davi escreveu. E Davi, que é quem nós vamos falar um pouco aqui essa noite, eu falo que Davi era um homem como nós, Era homem como nós, porque tem muitos homens da Bíblia que erravam menos, que acertavam mais, que eram mais, digamos, disciplinados. Mas Davi era aquele que errava muitas vezes, que fazia coisas que desagradavam a Deus. Mas Davi, uma coisa nós temos que reconhecer: Davi tinha intimidade com o Senhor, amém? E o que Deus me falava, é que assim como eu, assim como vocês, nós erramos, nós temos defeitos, nós muitas vezes metemos os pés pelas mãos, e a gente vai falar um pouco mais detalhadamente. Mas ele quis trazer o exemplo de Davi para dizer, olha,
Vocês podem errar, vocês podem falhar, mas me busquem, reconheçam, venham com o coração quebrantado, que eu perdoo, eu conserto, eu dou livramento. Amém? Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Então, a história desse salmo aqui, eu não sei na sua Bíblia, se vem algum comentário acima do texto, né, acima do salmo. A minha diz assim: Salmo de Davi, quando se fingiu amalucado, tá bem assim, amalucado, na presença de Abimeleque, e por este expulso ele se foi. Não sei se na sua Bíblia tem isso aí. Mas a história desse salmo é que Davi passou por uma situação que está lá em 1 Samuel, quero que você abra lá comigo. 1 Samuel, capítulo 21. Nós vamos ler a partir do versículo 10. Uma situação que Davi passou diante de um rei. O rei de Gate. Acharam aí? Amém? Diz assim, versículo 10. Levantou-se Davi naquele dia e fugiu diante de Saul, e foi a Aquis, rei de Gate. Porém os servos de Aquis lhe disseram: Este não é Davi, o rei da sua terra? Não é a este que se cantava nas danças, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares? Davi guardou essas palavras, considerando-as consigo mesmo, e teve muito medo de Aquis, rei de Gate, pelo que se contrafez diante deles, em cujas mãos se fingia doido, esgravatava nos poxigos das portas e deixava correr saliva pela barba. Então disse Aquis aos seus servos: Bem vestes que este homem está louco. Por que me trouxestes a mim? Faltam-me a mim doidos, para que se trouxesses esse para fazer doidices diante de mim? Há de entrar este na minha casa? Não é isso, irmãos. Olha a situação de Davi. O contexto é o seguinte, resumidamente: Saul já perseguia Davi. Davi já tinha unção sobre a cabeça dele. Ele já havia sido ungido pelo profeta. Ele sabia da promessa de Deus sobre a vida dele. Ele era um guerreiro. Ele era um valente de Saul. Ele lutava guerras para o reino. Ele conquistava. Tanto conquistava que as pessoas já falavam: Saul é bom, Saul ganha guerras, Saul destrói milhares, mas Davi destrói 10 vezes mais, 10 mil vezes, 10 a mais, 10 milhares. E aquilo trouxe ciúmes ao coração de Saul. E Saul começa então a perseguir Davi. Então Davi, irmãos, não havia feito nada de errado para ser perseguido por Saul. Mas assim foi. Então Davi foge da presença de Saul e vai parar em Gate. Gate era uma terra filisteia. Gate era a terra dos inimigos. Gate era onde Davi matou 10 milhares. Eles conheciam a fama de Davi, eles sabiam quem era Davi. E assim que Davi chegou, eles o levaram à presença do rei. Não sei se vocês já viram filmes, né, as novelas da Record. Eu me recordo de uma vez que eu assisti e mostrou essa cena. E diante do rei estavam ali todas as pessoas, né, os guerreiros, os servos. E diz aqui, eu sublinhei, versículo 12. Davi teve muito medo de Aquis, rei de Gate. Davi guerreiro, Davi ungido. E Davi teve medo. Davi teve muito medo. Davi achou que aquele dia ele ia morrer. Ele achou que já não tinha mais jeito, estava sozinho, estava sem ninguém. E qual foi a solução que ele deu, gente? Fingiu de amalucado, como diz o texto. É inacreditável isso. Há umas coisas na Bíblia, né? Assim como Moisés mentiu sobre Sara e que disse não ser a esposa, mas a irmã, que eu fico lendo e fico, meu Deus. Como assim? Ele mentiu, ele se fez de doido. Mas foi o que ele podia fazer. Amém? E deu certo. E o rei disse: não tem doido nesse reino para vocês me trazerem mais um para ele ficar fazendo esse tipo de maluquice aqui na minha frente?
ele babava, ele se debatia nas portas. Irmãos, vocês, em especial homens, imagina o vexame, a humilhação, de você se fazer de doido para preservar a sua vida. De você estar no lugar em que você não pediu para estar, em que você não fez nada para estar naquele lugar, mas você simplesmente não quis ir lá e atacar o rei, que ele poderia ter reunido o exército, reunido homens e atacado Saul. Ele tinha a promessa de Deus, mas ele preferiu não tocar no ungido do Senhor. Ele temia a Deus. Davi era um homem temente a Deus, às leis de Deus, aos mandamentos de Deus. E ele preferiu sair e teve que passar esse constrangimento na frente de um rei, na frente dos súditos do rei, se fingir de doido para preservar ali a vida dele. E logo depois disso, então, Davi escreve o Salmo 34. E o Salmo 34 é um salmo de gratidão a Deus. Nos versículos de 1 a 3, a gente vê que Davi começa louvando e agradecendo a Deus. E ele começa, bendirei o Senhor em todo tempo, gloriar-se-á no Senhor a minha alma. E ele vai ali engrandecendo, louvando a presença de Deus, a quem Deus era. Que ele sabia que quem tinha dado o livramento tinha sido Deus. Então ele começa em gratidão, porque apesar de ser humilhado, apesar de ter passado vexame, ele foi salvo, não foi? Ele preservou a vida dele, Deus o tirou dali. Então ele começa louvando, agradecendo. E quantas vezes a gente passa por situações de sobrevivência mesmo, Fala que ele teve muito medo. Eu não sei vocês aí, como eu disse, Davi era um homem como nós, homem como mulher, Homem, ser humano. E chegam notícias para a gente, muitas vezes, difíceis, que nos trazem medo. Pode ser na sua saúde, pode ser dinheiro, pode ser na sua família. E a gente fica com muito medo. E o interessante é que Davi não começa o salmo reclamando com Deus. Deus, por que eu tive que ir lá naquele rei me humilhar? Por que o Senhor me escolheu e eu tenho que dar de doido para sobreviver? Por que o Senhor não mata Saul, já que sou eu e é ele que erra? Por que o Senhor me fez estar ali? Não. Davi chega na presença de Deus para louvar, para engrandecer, para reconhecer o poder de Deus. Então, o tema é intimidade e livramento. Quer sentir a presença de Deus? Quer ser cheio da unção? Quer ter direcionamento de Deus? Glorifica a Deus. Adora a Deus, independente da situação que você está passando, independente das notícias que chegam até você, independente se você está sendo injustiçado, independente de julgamentos. Tenha um coração quebrantado. Experiência própria. Quando, a maioria das vezes que eu senti mais forte a presença de Deus, foram nos momentos em que eu estava adorando a Deus, glorificando a Deus, reconhecendo as minhas fraquezas, reconhecendo que eu sou nada, mas que Deus me faz ser alguma coisa, reconhecendo o que tem acontecido comigo. E eu não sei explicar, mas a presença do Senhor, ela chega. Coloque um louvor na sua casa, comece a adorar, simplesmente por adorar, e você vai ver o ambiente se enchendo, a presença do Senhor se enchendo. Muitas vezes as pessoas buscam em outros lugares, que não é errado, mas
acham que tem fórmula certa para a presença de Deus descer, acham que é num culto avivado, acham que é num campanhas no monte. A presença de Deus vem também. Vem também. Mas se trata, o que eu quero trazer hoje é intimidade, para entender a direção que Deus nos dá, os livramentos que Deus nos dá. Então, como eu disse para vocês, Davi, um homem sujeito às obras da carne, às paixões, a questões de caráter, mas um homem temente, um homem que estava ali, que entendia que errava, que falhava, mas que precisava de mudança, que se fortalecia no Senhor, que buscava diante de Deus, que entendia que a libertação vem do Senhor. A libertação pode vir de outras formas também. Pode vir através de pessoas, e eu vou falar um pouquinho aqui à frente, né? Continuando aqui essa meditação. Mas a verdadeira libertação, o Senhor usa pessoas, o Senhor usa situações para te abençoar, para me abençoar, para direcionar, para fazer acontecer. Mas quem traz a libertação, o livramento dos seus problemas, das suas dificuldades, de tudo isso é o Senhor. Amém? Ele usa pessoas, Ele faz acontecer. O versículo 4 aí do Salmo, Davi diz assim: busquei ao Senhor, e Ele me respondeu, e me libertou dos meus temores. Versículo 6, clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as tuas tribulações. Então está falando aí, libertação, livramento, temor, tribulação, coisas que nós passamos, coisas que estão aí muitas vezes na nossa alma, nas nossas emoções, naquilo que nos atinge. E como eu estou falando para vocês, é preciso da libertação, do livramento do Senhor. Tem coisas, irmãos, que são espirituais. Tem opressão. Tem ataques. Tem coisas que a gente não resolve naturalmente. Tem coisas que você vai ter que buscar em Deus para Ele te dar o livramento, a libertação, quebrar toda a opressão, tirar jugo de escravidão. Porque nós temos sim um adversário que guerreia contra as nossas vidas, que joga coisas nas mentes, que usa setas, que usa pessoas. Como eu disse para vocês, imagina se Davi não fosse um homem que buscasse ao Senhor, e Davi passasse por essa situação que foi narrada aqui, e Davi acordasse no outro dia amargurado, acho até que ele estava aflito e envergonhado pela atitude. Mas imagine se ele fica preso naquilo e começa a se lamentar. E se o inimigo começasse a trabalhar e falasse aí, agora você vai ter que ficar pagando de louco aí. Não tem outra alternativa para você. Vai ser isso aí. Imagina se ele fica nisso, irmãos. Se ele não vai louvar, buscar, engrandecer, entender que foi um livramento. Tem coisas que Deus está dando livramento na sua vida. Tira a soberba, o orgulho do seu coração. Veja o resultado que está acontecendo na sua vida. Não importa o meio, importa o resultado. Aquilo que efetivamente tem acontecido. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. A intimidade de Davi com Deus o fez suportar muitas provas. Como eu disse, Davi, um homem ungido, um homem de guerra, um líder adorado pelo povo. Concordam comigo? As mulheres cantavam. Ele tinha adoração ali na terra dele. Um líder. E ele, muitas vezes, se viu necessitando de pessoas para comer. Ele não tinha alimento.
E sabe como o alimento vinha? Através da ajuda de pessoas que tinham que trazer o alimento a ele. Tem a história de Abigail e Nabal. Gosto dessa história. Já falei dela várias vezes. Nabal era um homem rico, de posses. Mas Nabal era um homem mau. Nabal era um homem que gostava de ser ruim com os outros, de oprimir. E era casado com Abigail. E diz a Bíblia que Abigail era uma mulher sábia, uma mulher bonita, uma mulher formosa, uma mulher que edificava a vida do marido e que suportava o casamento com Nabal. Também por obediência à vontade de Deus. E certa vez Davi estava já também no tempo que ele fugia de Saul no deserto. Aí ele já estava com seus guerreiros. E aí eu queria falar, pulei. Olha que interessante. Após Davi fingir-se de louco lá em Gate, se você for ver aí o capítulo 22 da Bíblia, diz assim, não precisa abrir não. Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isto, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram dali para ter com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito. E ele se fez chefes deles. E eram com eles uns 400 homens. Eita glória. Erebarahá. Tem coisas, irmãos, que nós passamos e que Deus vai usar para abençoar vidas, para que a gente possa testemunhar, para que a gente possa derramar de Deus para a vida dessas pessoas. Então, diz aqui, Davi, ele foi se refugiar ali no meio da caverna. E como eu disse, ele tinha tudo lá na terra dele. E quem veio ter com ele, irmãos, imagina, você já está numa situação complicada. Você está numa situação difícil. Você está se sentindo sem saída. O pior dos piores. E aí, Deus te manda gente, ou igual, pior do que você, para você cuidar. Imagina, as pessoas irem até você e falarem, né? Dá o exemplo do Bruno. Imagina, Bruno, você está ali já difícil, aí chega mais um monte de homem. Bruno, estamos aqui. E aí o Bruno tem que lidar com gente amargurada, gente difícil, gente endividada. E Deus o faz chefe deles para treinar. Porque o exército saiu dali. Amém? Os guerreiros de Davi eram homens desqualificados. E porque Deus quis assim, e Davi ia ser rei, foi rei. Porque a história se cumpriu. E junto com ele foram aqueles 400 homens à margem da sociedade. Amém? Então eu não sei o que Deus está fazendo na sua vida. Eu não sei onde Deus tem te colocado. Eu não sei como está a tua terra, a tua família. As pessoas que lidam com você no dia a dia. Dentro da igreja. Mas a promessa de Deus que tem na sua vida, se você ficar firme, se você obedecer, se você renunciar, que a gente vai falar isso, matar a sua vontade, fazer a vontade de Deus, você vai alcançar, amém? E junto com você, virão aqueles a quem Deus tem acrescentado, quem Deus tem colocado debaixo da sua visão, quem Deus tem colocado para você liderar, quem Deus tem colocado para você aconselhar, quem Deus tem te mandado resgatar, foi falado aqui na vigília, na sábado, sexta, acho que a Ana Paula, que está ali atrás, falou assim: muitas vezes você é o único evangélico que vai passar no meio de pessoas, sabia? E elas vão ler o seu testemunho. Elas vão te ler todinho. Porque a palavra diz, nós somos cartas vivas. Cartas lidas.
E aí não adianta você ficar pedindo para Deus pessoas preparadas, pessoas capacitadas, pessoas que não vão te dar problema, para ir você, liderar, para ir você crescer, para ir você desenvolver o que Deus tem. Trabalha com o que Deus te dá, amém? Trabalha com o que Deus te dá. E eu tenho certeza, a Bíblia não diz, mas aqueles homens viam Davi se curvar diante de Deus. Aqueles homens viam Davi adorar a Deus, porque Davi, irmãos, ele era um adorador. A Bíblia nos diz que Davi pegava a harpa, e tamanha era a unção na vida de Davi, que Davi tocava, e os espíritos malignos saíam. Devia ter até libertação dentro daquela caverna de Adulão lá. Nós que estamos nessa área aí de libertação. Demônios, quando a pessoa é cheia da presença de Deus, eles correm, eles fogem. Quando há verdadeira adoração a Deus, eles não resistem. O poder de Deus, pode ser um grão de mostarda, mas se for plantado, se for regado, frutifica, dá fruto, amém? Então não tema, confie em Deus, adore a Deus, permaneça em Deus. Está difícil? Está complicado? Você tem medo? Eu também tenho. Tem coisas que Deus me dá para fazer, e eu falo, Deus, não, já estou fazendo tanta coisa, nessa situação eu não quero ir. E aí é a intimidade com Deus que cada um de nós tem que ter. Aí você tem que se ajoelhar e falar, Deus, fala comigo. É para eu fazer desse jeito? Me direciona, me fala. Irmãos, tem situação que você sabe que você vai tomar chumbo, não é verdade? Tem situação que você fala assim, oh meu Deus, mas se eu for ali e falar, vão bater. E eu vou ter que suportar. E dá vontade de correr. E dá vontade de ficar omisso. E dá vontade de se calar. E dá vontade de não fazer. Mas quando você faz, e quando você vê o fruto do seu árduo trabalho, quando você vê a recompensa, não há alegria maior, irmãos. Não há prazer maior do que fazer a vontade de Deus. Amém? Mas eu não sei nem até que horas que eu tenho para pregar. Deixa eu raciocinar que o culto de domingo é um culto diferente, gente. Eu acho que lá pelas 7h30, não é isso que o pastor prega? Voltando à história de Nabal e Abigail. Então Davi estava ali no deserto, com seus 400 homens abençoados. E ali Davi os instruiu a cuidar das ovelhas de Nabal. Porque eles estavam ali, então eles faziam a vigilância ali dos pastores. E ficavam ali para abençoar e não cobravam nada por isso. Mas Davi e seus homens necessitavam de comida. E Davi ficou sabendo que haveria uma festa na casa de Nabal, que era a época de matar ali digamos assim, o gado, não sei se fala assim, mas ia ter provisão, ia ter muita comida. Então, Davi pede para os homens, de Nabal, para que tragam comida a eles também. Que se chegasse, diante de Nabal e pedisse. E a resposta de Nabal: quem é Davi? Quem é esse Davi? Não vou mandar comida. Quem é esse que chega até mim pedindo? E Davi, um homem sanguinário, gente. Não esqueçam, ele matava, ele guerreava. Ele tinha a guerra nas mãos, sangue. E ele disse: vou atrás da casa de Nabal. Vou matar todo homem da casa de Nabal, porque assim que se paga o bem que eu fiz a ele, ele paga o mal com bem. Então ele vai conhecer agora quem é Davi. Ele vai entender quem é o Davi que ele está falando. E quantas vezes você faz o bem,
você espera uma recompensa. E a Bíblia diz para a gente pagar, não pagar o mal com o mal, mas pagar o mal com o bem. E naquele momento, Davi queria pagar o mal com o mal. Como eu disse, Davi era homem como a gente. E ele teve sede de vingança. E eis que surgiu Abigail. E Abigail, resumindo, entendeu a história. E Abigail se pôs, né? Ela foi lá, juntou muitos mantimentos, organizou tudo. E chegou diante de Davi. E pediu perdão por Nabal. E trouxe a provisão até Davi. E pediu perdão por coisa que ela nem tinha feito. Então, Davi soube perdoar. Amém? Outra coisa. Davi estava com sede de vingança. Mais uma vez que ela chegou, que ela pediu perdão, ele reconheceu e ele liberou perdão. Amém? Ele liberou perdão. E com isso, irmãos, Deus ia sendo com Davi. Deus dava livramento a Davi. Como diz aqui, Davi, eu falei para vocês, ele estava em situação de vulnerabilidade, muitas vezes, sem ter o que comer. E aqui no Salmo, versículo 10, diz assim: os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome, porém, aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Versículo 18: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Amém? Como eu disse para vocês, não era do jeito que Davi queria. Tenho certeza que se perguntasse, ele queria estar no palácio, comendo do melhor. Queria tomar o que era dele de direito. Mas ele se via, muitas vezes, no deserto, na caverna de Adulão. Outra situação foi comer pão, que era consagrado a Deus, mas é uma outra história. Davi e as maluquices dele. E vinha a provisão do Senhor, e vinha o alimento do Senhor. E o Senhor nunca deixou faltar. Mas era através de pessoas, era através de doações. Então, se você está num tempo, às vezes de dificuldade, às vezes de falta de recursos, falta de provisão, ei, não se importe se tem pessoas te ajudando, não se importe se a provisão vem da forma que você não espera. É um processo, muitas vezes, que Deus está fazendo para te colocar no muito. Ele te coloca, muitas vezes, no baixo. Às vezes, você está fazendo tudo certo e a provisão não vem. Dá desânimo? Dá. Dá vontade de largar? Dá. Mas persevera. Amém? Porque Deus traz o sustento. Deus traz o alimento, como ele disse aqui, né? Os leãozinhos sofrem necessidade, passam fome, mas os que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Você pode não estar comendo o que você deseja, se vestindo como você deseja, fazendo tudo o que você deseja, mas eu creio que a prosperidade do Senhor está aí. E a prosperidade é a ausência de necessidade. E o Senhor tem trazido provisão. Amém? Os Salmos aí, 34... nos seus versículos do 8 a 14 e do 15 ao 22, Davi vai orientar quanto ao temor do Senhor. E vai dizer um pouco da diferença entre o justo e o ímpio. E aí vem a parte que eu disse, né, que nós devemos temer, cumprir as leis do Senhor. Versículo 11, ele diz assim: vinde, filhos, e escutai-me. Eu vos ensinarei o temor do Senhor. Versículo 16: o rosto do Senhor está contra os que praticam o mal. Então, Davi tinha defeitos. Davi tinha coisas como nós. Eu defino obras da carne: orgulho, vaidade, soberba, facção, né? Sentimento de guerra, vingança, tudo aí que você pensar. Coisas que temos que lidar no dia a dia. Coisas que temos que aprender a renunciar. Sentimentos que às vezes a gente não quer ter que passar por cima deles.
Mas por temor ao Senhor, por saber que você está agradando o Senhor, muitas vezes você se deixa transformar. Você tem que renunciar para você conquistar, para que então o Senhor seja contigo, para que então as bênçãos do Senhor venham até você. Davi, num outro momento, ele pecou com Batseba, e a maioria conhece a história. Ele adulterou. E aí, nos momentos dele, de alma batida, de amargura de alma, ele chegou diante de Deus. E sabe o que ele pediu? Deus, não retire o teu espírito de mim. Abaraxoia, arabaraxoia, recandarabaroia, baraharabaroia. Davi já era rei nessa época. Davi já tinha posses. Davi já habitava no palácio. Davi já tinha mulheres. Davi era adorado. Ele podia pedir: Deus, eu pequei, mas mantém tudo. Não me envergonha, não me expõe. Mas o que ele pediu? A preocupação dele: eu sei que se eu perder tudo, mas eu tiver o Espírito do Senhor, eu vou conquistar tudo novamente. Eu vou prosperar. Eu vou ser abençoado. Vai sair essa amargura de alma. Então, nosso temor tem que ser: Senhor, não retire o teu Espírito de mim. Não deixe o Espírito Santo de Deus morrer dentro de mim. E sabe como o Espírito Santo morre dentro de nós? Através do pecado, através das práticas erradas, através do não vigiar, através do não orar, através do não vir à igreja, através do esfriamento espiritual. Tem pessoas correndo atrás de tudo aí no mundo, dentro da igreja, estou falando de cristãos. Tem pessoas trocando as coisas de Deus para coisas materiais. Vai vir aí, né, a tarde teológica, e ela diz igreja pós-pandemia. Porque as igrejas estão se esvaziando. Culto de domingo, glória a Deus que hoje está bênção aqui. Tem gente negligenciando o culto de domingo. Tem gente achando: eu já vou terça, ou eu já vou quinta, ou eu já vou terça e quinta, ou eu já vou sábado. Por que eu tenho que ir no domingo? Irmãos, isso é pouco demais você estar na sua igreja domingo. Amém? É pouco demais que Deus está te pedindo. E é para te abençoar. É para você ouvir palavra. É para você ser cheio de Deus. É para você ter intimidade. Ter esse livramento do Senhor. Agora não acha que você vai aí trocando por qualquer coisa e que o Senhor vai ter o mesmo compromisso. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Mas livramento, intimidade, bênção, direção é para os que buscam o Senhor. Amém. E Davi advertiu aqui no Salmo. Então Davi disse, né? Para não tirar o espírito dele. E ele diz que o livramento vem das mãos do Senhor. Foi tão interessante que o Igor, sem saber, ele falou aqui no louvor da liberdade que nós temos de cantar, de expressar a nossa fé. E eu cheguei um pouco mais cedo e compartilhei aqui com os irmãos uma situação que aconteceu comigo hoje. E é sempre assim, gente. No dia que você vai pregar, no dia que você vai derramar algo, fica os abençoados. Te cutucando, né? E resumindo a história, não quero expor ninguém. Eu recebi mensagens no meu WhatsApp por essa questão da política, gente. Que tá, assim, eu sei que deixando todo mundo um pouco agitado aí. Não tem como a gente não ficar agitado. E as mensagens eram pessoais, falando mal de igreja, falando mal de pastores. E a pessoa sabe que eu sou pastora, sabe que eu sou casado com um pastor, sabe que nós pastoreamos igreja. E eu recebi uma pessoa que eu estou evangelizando. E veio a primeira mensagem, era um vídeo de um pastor falando mal, falando que a gente está adorando bezerro de ouro, nessa época da política, e por aí foi. Falei, Senhor, o que eu faço agora? Eu respondo, eu ignoro, eu deixo para lá.
Porque eu não quero agir como uma pessoa que não tem Deus, uma pessoa que não é a pastora, né, a mulher, a serva de Deus. E eu orei, e eu respondi: bom dia, paz. Então, não se trata de adorar bezerro de ouro, mas se trata de termos liberdade, de defender as nossas ideias, de sermos contra o aborto, de sermos contra a descriminalização das drogas, de sermos contra a ideologia de gênero. E falei, pronto, agora entendeu, né? Beleza. Aí depois que eu mandei, me deu paz de espírito. Eu falei, amém. Sabe por quê? A igreja tem que se posicionar assim. Até hoje, vocês podem ver nas minhas redes sociais, não falei nada em relação a essa campanha. Mas se me apertar, se vier me perguntar, como eu tenho feito lá no meu trabalho, eu declaro a minha posição. Eu falo com o que eu sou contra. Eu sou cidadã, vocês também são. Nós temos direito de expressar a nossa opinião, sim. E a igreja que resiste o poder das trevas, então eles gostariam que nós ficássemos calados? Se a pessoa vier te perguntar, porque você é um pastor, uma pastora, um líder, um evangélico, você não pode falar a sua opinião? E fiquei quieta. Aí veio o segundo vídeo, aí começou a falar mal dos pastores. Porque as pessoas que se dizem defensores da família, a pastora matou o pastor. Você já sabe que caso que é, né, gente? No meu Rio de Janeiro. E era um pastor, tá? Falando de nós, pastores. Porque o outro elegeu a irmã não sei quem, matou não sei quem. Aí eu falei, agora Deus, agora foi demais. Agora está falando, né, diretamente. E eu orei, e eu falei, Deus, mas eu sei, como disse ele, a Ana, eu sou a única evangélica, talvez, que ela tenha a oportunidade de conviver. E é uma alma que eu estou evangelizando. E eu falei, Deus, me dá estratégia. Me ajuda a responder. E aí eu respondi e Deus me deu graça. No final ela falou assim, perdão, eu enviei por engano. Mas não foi por engano. Não foi por engano. E eu falei, amém. A vontade era de falar um tanto, gente. Mas eu falei, amém. Amém. Mas isso é o quê? É intimidade com Deus também. Que se eu fosse pela minha carne, é uma pessoa difícil. Que eu já estava assim, tem dias. Outro dia ela chegou lá e começou a falar. E eu falei com as meninas que eu lá. E ela achando que eu era invisível. E ela falando, por que esse povo que fica do lado de lá? E fica falando isso. E eu só olhando assim, tipo, tô aqui. E ela falando. E eu querendo trabalhar, sabe, gente? Aí eu falei assim, Deus, coloquei o fone de ouvido, música clássica e fui trabalhar. Que se eu escutar, quem me conhece um pouco, eu gosto de falar. E aí, aquele dia eu venci. Mas hoje eu tive que resistir, gente. Tive que resistir, porque eu achei uma afronta eu estar na minha casa num domingo. A mensagem veio 7h45 da manhã no meu WhatsApp pessoal. Não tinha necessidade nenhuma disso. Não tinha necessidade. Ainda mais atacando a igreja, atacando pastores. E eu vi a afronta do inimigo. Eu vi. Mas é assim que nós devemos agir. Amém? Temendo ao Senhor, buscando ao Senhor. Somos falhos, erramos. Sei que eu erro. Vocês também erram. Tem situações que nós passamos, que dá medo, que dá um monte de coisa. Mas que nós possamos ter coração quebrantado, que nós possamos acreditar no nosso Deus, que nós possamos suportar as dificuldades, as adversidades, as afrontas, sabendo que o nosso Deus é um Deus que nos livra, o nosso Deus é um Deus que nos sustenta, que a vontade do Senhor prevalece, que o Senhor é fiel aos justos e que os ímpios terão o julgamento deles na hora certa. Amém? Glória a Deus.